pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre as ideias, né, sobre currículo na educação, propostas por Pierre Levy no livro dele, Cibercultura, né. Eu coloquei o título aqui Paradigma da Navegação, né, porque tem exatamente a ver com a ideia então de currículo aí que o Levy propõe, né. Bom, para o Levy, né, no capítulo lá que ele fala sobre as mutações da educação e a economia do saber, né, tem esse título, capítulo onde ele fala sobre currículo, eh, ele destaca 3 ideias aqui que são as principais, né, nessa obra sobre educação, né. Então, eh, primeiro que a nova educação, né, a tendência é a gente ter o paradigma da navegação em detrimento do curso. Porque a ideia do curso, então, né, que a gente tem já aí praticamente desde a Idade Média, né, é a ideia de que um assunto vai vir depois do outro e a gente tem um conjunto de assuntos que deve ser, então, aprendido por cada disciplina e necessariamente a gente precisa aprender todos aqueles assuntos para se ter o que a gente chama de uma coisa completa, né, que a gente dá o nome de curso, né. Então aí tem as disciplinas que a gente também pode chamar de cursos, né, num sentido talvez num contexto menor, mas e a gente tem o contexto maior então que é o curso, né, que a gente faz. Então é um curso técnico ou um curso superior, né, ou um curso de pós-graduação, né, como a gente tem hoje essa ideia de uma etapa depois da outra, ou uma disciplina após a outra e dentro de cada disciplina um assunto após o outro, né. Ele traz uma ideia aqui, né, de personalização do saber, né. Então, na verdade, o currículo, ao invés de ser a mesma coisa para todos ou para um conjunto de pessoas que têm mais ou menos o mesmo interesse, né, a ideia é que essa personalização, da formação, né, na verdade, vai gerar conhecimento diferentes para cada pessoa, né. Então na verdade, cada pessoa vai ter um currículo para si, né. Essa é a ideia do Levi, tá, pessoal? Não quer dizer que seja algo, amplamente aceito, né, na educação ou já discutido, pelo menos. É uma ideia que ele traz aqui da tendência, né. Eu, por exemplo, já não concordo tanto, assim, né, com isso. Eu acho que uma personalização total da formação, por exemplo, eu acho que seria impossível, acho que não e também acho que não seria nem desejável, eu não acho que seria interessante. Mas é o que ele traz aqui, né, que a educação vai nesse sentido. Ele também não defende que seja uma total personalização, ele não desenha nenhum modelo de currículo nesse sentido, mas ele diz que é uma tendência, né, e nesse sentido. Eh, então o currículo vai ser mais ou menos organizado em termos de assuntos, conceitos e temas que são emergentes, né. Aí eu acho que é uma coisa bem interessante a gente trazer mais os temas emergentes para a formação, seja ela a formação básica, né, da criança, do adolescente ou do adulto, né, do futuro profissional, né. Hã, então o currículo vai se orientar mais em termos de assuntos, conceitos e temáticas emergentes do que por uma lista, vamos dizer assim, de disciplinas e de assuntos, né, essa é a ideia do Levi. E por que isso, né? Porque a gente vive num mundo hoje, né, em que não é possível mais a gente abarcar uma grande quantidade de conhecimentos, ou pior ainda, né, todo o conhecimento e armazenar ele em um local só, né, que seria uma ideia aí da Arca de Noé, né, da Arca, por exemplo, né, de guardar tudo em um lugar só e quem quer ter acesso é só chegar lá naquela grande arca, né, e passar por tudo que tem lá naquela arca. Como a gente tem hoje praticamente um dilúvio, né, então essa imagem do conhecimento, para o Levi, né, de hoje em dia então, né, a ideia do dilúvio, ou seja, uma chuva, né, de informações que a gente tem hoje, a ideia é que o currículo seria, na verdade, mais parecido com pequenas barcas, né, então pequenas embarcações ali, navegando, né, pelo mar aí, né, no meio dessa tempestade, né, desse monte de informações, um dilúvio, né, de informações que a gente recebe hoje. Então tem essa ideia do dilúvio, né, e hoje então, né, a ideia de que a gente consiga acessar o conhecimento que é universal, aquele conhecimento que é amplamente aceito, né, principalmente aí falando do conhecimento científico, né, aquilo que realmente a comunidade científica concorda como sendo, o mais próximo pelo menos da verdade, né, então ter acesso a esse conhecimento que é universal, sem a necessidade de se ter a
a totalidade dele disponível, né. Então, isso porque justamente, né, o que está colocado ali, o total está fora do alcance, a gente tem muito conhecimento novo sendo produzido a todo momento. E aí o Pierre Levy vai destacar algumas guinadas históricas nesse sentido, né. Então a gente teve a invenção da escrita, a impressão, né, a enciclopédia lá na época do iluminismo e o hipertexto digital, né, especialmente o hipertexto digital que a gente tem hoje, né. E essas 4 formas de, eh, de relação com conhecimento, também, e acabam influenciando, né, na maneira como a gente tem acesso ao próprio conhecimento. Só para dar um exemplo, né, nos anos 50, por exemplo, se a gente quisesse saber um pouco mais sobre a história do Egito, por exemplo, então a gente teria que, ou procurar o professor, né, ir até a casa, talvez, do professor, ou uma biblioteca, né, ou talvez um museu, né, tivesse algum material, alguma coisa assim. Então, existia todo um rito para o acesso, né, para a gente ter o acesso ao conhecimento, né, não para estudar, se tornar um especialista no assunto, não isso, mas simplesmente para acessar, né, ter acesso às informações e ao conhecimento, né. Hoje em dia não, ele está disponível, ele está na internet, por exemplo, a gente consegue muita coisa na internet. É claro que a gente podia discutir, né, da diferença entre informação e conhecimento, né, porque realmente a informação a gente tem, um acesso a quase tudo que está surgindo sobre diferentes assuntos, e a gente pode guardar isso numa pendrive. Agora o conhecimento, quem realmente vai entender daquele assunto e conseguir fazer um uso social e às vezes até profissional daquele assunto, isso já é uma outra história. Então por isso que a gente continua tendo cursos, tendo escolas, universidades, né, outros tipos de institutos de educação superior, né. Então a gente continua tendo essas instituições e esses ritos, né, de ensino e aprendizagem, justamente porque, né, a informação por si só não, soluciona os problemas, né, de aprendizagem. Mas já é um início, é um caminho inicial pelo menos. E principalmente para quem já está aprendendo alguma coisa ou já é profissional, especialista de alguma área, né, o acesso a determinados tipos de conhecimentos mais específicos e de informações mais específicas também, né, essa facilitação que a gente tem digital também muda, né, a forma como a gente se relaciona com o conhecimento e a forma como também nos relacionamos, né, na forma como a gente se relaciona socialmente, tendo em vista essa nova forma de acesso. E aí, né, o Pierre Levy vai fazer uma pergunta, que é: quem conduz no dilúvio? Bom, antes da escrita são os anciões da comunidade viva, né, eh, então quem sabe mais, né, ou seja, aquele ancião que acumulou mais cultura, mais conhecimento ao longo da vida, é a pessoa que, na verdade vai, ser a detentora ali, considerada detentora do conhecimento, né. Bom, com o surgimento da escrita, então a gente já tem a possibilidade de registrar, né, boa parte daquilo que é desenvolvido, né, em cada povo, eh, em textos, né, ou em tabelas, enfim, né, o que for. A gente tem a possibilidade então do registro. E aí quem então que conduz, né, nesse dilúvio, vamos dizer assim, quem que detém, né, quem são os considerados aqueles detentores lá do conhecimento, né? Os intérpretes dos livros, né? Tanto no âmbito religioso, no âmbito científico, no âmbito artístico também, né? Então as pessoas que têm acesso aos textos e dominam esses textos e conseguem fazer de alguma forma uma interpretação plausível desse texto, né? E consiga, né, passar isso para as outras pessoas, né, então vai ser, quem é considerado, né, o cara que sabe, vamos dizer assim, né, em cada tempo. O surgimento da impressão e da enciclopédia, né, dão origem então a um novo tipo de condutor do saber, né, vamos dizer assim, que é o sábio da biblioteca. E aí a gente começa a ter a figura do professor, a figura formal, né, do professor e do cientista, né. Ele surge muito a partir da possibilidade de ter livros impressos, então a gente já tem uma certa independência do intérprete, né. Então a pessoa intérprete, que era a quem todos recorriam, né, para se ter acesso a certos textos, vamos supor, os textos do Aristóteles, né, eram muito interpretados e muito, copiados também, enfim, né, e interpretados, né, pela Igreja Católica. Então,
quem quisesse ter acesso a essa filosofia, estudar melhor essa filosofia, né, do Aristóteles, né, dos gregos em geral, hã, muito, muito frequentemente recorria então à Igreja Católica, o lugar de estudo, né, seria lá na Igreja Católica, né. Com o surgimento da impressão, então, a gente tem uma laicização, né, na Europa, principalmente, a gente tem uma laicização das ciências, das artes, né, e até a própria religião também começa a ser mais, divulgada, né, eh, independente, então, daqueles que interpretam, dos mestres, então, da interpretação, vamos dizer assim. E aí a gente começa a ter, inclusive, as universidades tendo um papel de maior relevância, as instituições, né, as sociedades científicas, né, e a partir daí então começa a ter a figura do professor e do cientista como aqueles que conduzem, né, o saber da sua época, né. Bom, na cibercultura, além de os professores, além de os cientistas, né, e até os intérpretes que ainda persistem, né, e ainda também os anciões das comunidades vivas que têm uma outra função, vamos dizer assim, não a de preservar o conhecimento em todas as dimensões, mas em algumas dimensões a gente ainda tem, né, essa ideia dos anciões das comunidades vivas, né, muito mais no Oriente do que no Ocidente até, podemos dizer, mas a gente ainda tem isso, né. Mas na cibercultura surge uma nova forma, então, né, de conduzir, né, no dilúvio de informações, que são as coletividades humanas vivas, né, as inteligências coletivas, na verdade, né. Então a gente tem a possibilidade de criar grupos, né, em redes sociais que, eh, compartilham informações importantes sobre determinado assunto, e essa é uma nova forma, então, são também novas, vamos dizer assim, novas referências em relação a alguns assuntos, tá. Mas a gente ainda continua, claro, tendo a figura do professor, do cientista, como aqueles que são especialistas em determinado assunto, são as pessoas a serem consultadas, a gente continua com isso, mas a gente tem outras possibilidades, então, com a cibercultura. Para que lado isso vai, né? Bom, tudo isso é muito recente, a gente ainda não pode afirmar quem vai ganhar mais importância, se talvez os professores e cientistas vão acabar tendo que, né, de alguma maneira se integrar essas coletividades e ter algum papel relevante nelas. Bom, aí são outras questões, outras coisas que a gente pode pensar. Bom, e aí, né, eu trago aqui, isso não é exatamente proposta do Levi, né, mas é algo que se discute muito, que são as gerações, né. A gente tem aí os baby boomers, né, nascidos a partir dos anos 40, geração X a partir dos anos 60, geração Y, né, os millennials, a partir dos anos 80, a partir de 90, né, dos anos 90 ali, geração Z, geração alfa a partir de 2010. As gerações Z e alfa são as gerações chamadas de nativas digitais, né, nasceram em uma época já, de existência do computador pessoal, né, e da internet também, né. E a cultura digital para essas gerações, então, ela é muito mais natural do que para as gerações anteriores. E uma coisa que a gente pode discutir então, né, principalmente aí com a geração alfa, é em qual tipo de conhecimento, ou qual tipo de coletividade, né, elas vão confiar mais e se elas vão o que que elas vão fazer das coletividades digitais, né, das inteligências coletivas digitais, né. Hã, a gente tem, de certa maneira, né, as instituições científicas, as instituições educacionais com muita importância e com muita relação ainda com essas novas gerações, né, são as principais fontes de informação, mas à medida que as redes digitais, né, evoluírem ao longo do século, desse nosso século XXI aqui, né, essas novas gerações vão passar a ter uma outra relação com o saber, inclusive o saber científico. E a pergunta que a gente pode fazer, né, é que tipo de relação a gente gostaria de ter entre as instituições científicas, educacionais e essas novas coletividades, digitais que surgem, né. Bom, então fica essa questão aí, né. Era isso, pessoal. Até a próxima.